Marcos capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Bom, aqui nós vemos, né, no versículo de número 10, que diz assim, ó, e quando se achou só. Bom, uma necessidade que até mesmo para Jesus é a necessidade de ter alguém do nosso lado, né? A gente não foi feito para ficar sozinho. Desde já do início da criação, nós vemos aí Deus falando que o homem não foi feito para ficar sozinho, né? E Jesus também não gostava de estar só. Claro, sim, ele tinha os momentos dele em que ele ficava só com o Pai, mas ele tinha aqui uma necessidade de estar perto de alguém, né? A necessidade desta família, desta unidade, né? Onde ali eles têm também, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que ter um tempo para ficarmos só com Deus, mas também temos que ter um tempo de descanso e também de estar junto com os irmãos. Mas não esquecendo que é muito importante, nós temos esse tempo para ficar só com Deus, né? Jesus mesmo, ele tinha essa necessidade, né? Quando se achou só, ele foi orar e descansar. Na verdade, às vezes a gente precisa parar um pouco para falar com Deus, para descansar, mas também temos que ter um tempo também para estar juntamente com os outros. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, aqui nós vemos, né, então, três coisas requeridas para sermos terra boa. Para você anotar aí no seu caderno, então, três coisas requeridas para sermos terra boa, né? Para sermos considerados terra boa. Primeiro, ouvir a palavra, ou seja, ouvir ou ler e estudar, né?
Número 2, receber a palavra. Ou seja, se o homem não consegue entender a Bíblia, aí há alguma razão para rejeitá-la. E número 3, frutificar. Quando a palavra é recebida e obedecida, então ela produz frutos, né? Nós acabamos produzindo. Então são esses os 3 itens requeridos para sermos considerados terra boa. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, aqui há um porém, né, uma certa contrariedade entre alguns teólogos. Alguns teólogos dizem que quem fez, né, a tempestade vir foi Deus, e alguns alegam o contrário, ou seja, na verdade fica a pergunta aí, né, quem causou a tempestade? Tempestade foi Deus que causou ou foi o inimigo? Quem causa as tempestades na nossa vida? Bom, aqui neste caso, se foi Deus, se a resposta for Deus que causou a tempestade, então Jesus repreendeu a Deus, né? Ou a algo que ele fez. Jesus repreenderia então a obra de Deus, algo que Deus teria feito. Então, por isso que acredita-se que não foi Deus que mandou esta tempestade, né, que fez essa tempestade, mas sim o próprio Satanás, que é o príncipe dos poderes do ar, e ele pode sim causar tempestades, claro, com a permissão de Deus, porque nada ele pode fazer se Deus assim não permitir. Mas alguns teólogos alegam que quem mandou a tempestade foi Satanás para destruir aqueles homens, né, para tentar matar aqueles homens. Por isso que Jesus repreendeu, porque Jesus jamais iria repreender algo que o próprio Deus haveria feito, né? Isso é algo que alguns teólogos acreditam, mas é claro, nós não vamos causar discussões ou contendas por conta disso. Aqui é só uma curiosidade e algo para você ficar aí pensando, meditando e orando a Deus que Ele mesmo te dará a resposta que você precisa. E assim eu quero então, com esta pergunta, né, desejar que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua saúde, o teu ministério, a tua família, em nome de Jesus, e até o próximo episódio. Que Deus abençoe.